Boa tarde, meus amigos. Hoje, 14 de agosto, quinta-feira. E mais uma vez, vamos aproveitar então esse momento para lembrarmos a nossa poderosa mnemônica, ok? Então, letra I, tá? Para você se inscrever. Aí vem os 4 Cs, para você curtir, para você compartilhar, para você, oh Jesus, esqueça essa palavra, comentar, comente como amém, entendeu? E para você contribuir. Fique à vontade para cooperar com este trabalho, ok? Então vamos iniciar as nossas dicas de hoje falando sobre o tema Correndo atrás do vento. Esse desejo pelo saber ou o desejo de não ficar no ostracismo da ignorância são em si a mesma perda de tempo. O que realmente importa é se Jesus te conhece. Olha como é que você vai perceber isso com facilidade. Em Eclesiastes 1, 16, 17 diz: Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram. Isso é Salomão falando em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Estultícia quer dizer estupidez. E vim a saber que também isto é correr atrás de vento. Gente, olha a definição que o próprio Salomão está dizendo, que mesmo ele fazendo tudo que tinha a ver com o saber, era correr atrás de vento, né? E você sabe que plantar vento colhe tempestade. Ou seja, tudo que ele fazia era nada, porque tem algo maior que você precisa fazer, é se relacionar com Deus, tá? Vamos lá. Ser renovado é para os que se aplicam ao conhecimento e não aos sentimentos, aquele pessoal cheio de sentimentalóide. Sua vida sempre tem um oásis a oferecer. Todavia, quem rejeita o ensino vive debaixo de lutas e sempre põe a culpa nos outros, é o tal do problema halógeno. E a sua vida tem uma miragem para oferecer. Olha só, enquanto o outro tem um oásis, esse aqui tem uma miragem. Em Provérbios 16, 22 diz: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia ou estupidez lhe é castigo. Nem Jesus, olha o que o texto diz, acreditava na coreografia dos que se diziam crer em seus sinais. Siga Jesus e não seus sinais. Deixe que os sinais te sigam. É assim que a Bíblia fala, tá? Olha esse texto em João 2, 23, verso B e o verso 24. Fala bem assim: muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Eu quero que você pare para pensar. Se o versículo fosse escrito só até a metade ali, você ia ficar acreditando que eles creram no nome de Jesus. Mas tem uma vírgula e fala: mas Jesus não confiava em nenhum deles, porque conhecia o coração do homem. O homem gosta de ver para crer. É sempre assim. Ele não acredita que Deus é poderoso para falar, independente se você crê nele ou não, porque Deus não faz acepção de pessoas, entendeu? Enquanto
Não pensa que você crendo em Jesus, você está fazendo um favor para ele, não. Você só está crendo em Jesus porque assim ele o quis. Porque é ele quem endurece os corações, é ele quem amolece os corações. Se você não tem capacidade para entender esse mistério, você tem que ler Bíblia, tá? Olha só, porque os conhecia todos. Olha o texto de Mateus 7, 22, 23, tá? Ele fala bem assim, ele fala três coisas que aquelas pessoas que estavam envolvidas com ele, fala assim: Senhor, nós profetizávamos em teu nome, expelíamos demônio em teu nome, olha a grande coisa, fazíamos milagres em teu nome. Então significa que usar o nome de Jesus, muitas coisas podem fazer. Mas o que Jesus falava para eles no final dessa conversa? Ele falava bem assim: apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. E neste texto de Mateus, a palavra iniquidade é anomia. Entendeu? A é uma partícula negativa, sinomia aí tem a ver com normas, tá? Tem a ver com princípios. Quer dizer, vocês que não têm normas, não têm leis, não têm princípio, vocês que não têm foco, entendeu? Não adianta fazer coisas, coreografar ao meu lado, profetizar, expelir demônios, fazer milagres. Você vê que a ênfase das igrejas de hoje é o tal do milagre. E o próprio Jesus está falando: apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a anomia, a iniquidade, ou seja, os sem princípios, sem normas. Agora olha só que ele vai falar em outro texto, o mesmo assunto, tá? E são três coisas que as pessoas também falavam. Está em Lucas 13, 26, 27. Fala assim: nós comíamos na tua presença, bebíamos e éramos ensinados por ti. Sabe o que Jesus falou? Então, não sei quem é vocês, não vos conheço. Só que aqui, vós que praticais a iniquidade. Aqui ele fala, em vez de falar a palavra anomia, ele fala adiquia, quer dizer, sem justiça. Entendeu? Vocês não praticaram a justiça que vem do céu, que é o inocente morrer pelo pecador. Vocês praticaram a justiça própria. Sabe o que é a justiça própria? É como se você estivesse morrendo afogado e tentar segurar no próprio cabelo e puxar para você respirar. Você acha que vai resolver alguma coisa? Nada. Então procure se cercar desses dois versículos, fique lendo, entendeu? E você vai perceber que esses dois verbos conhecer aí, tanto em Mateus quanto em Lucas, é o mesmo verbo usado em João 8,32, e conhecereis a verdade. E o verbo conhecer é ter uma intimidade com Deus, com a aletheia, a não morte. A quer dizer não, leteia, letal, morte. Entendeu? Que quer dizer vida. Você já reparou que no meio da multidão que você vive, as pessoas não promovem vida? Elas ficam querendo saber o que tipo de roupa você está usando, quanto você ganha, qual é o carro que você tem, em que tipo de casa que você mora, o bairro. Completamente diferente do que o texto está falando. Então, é andar para trás. Ok? E quanto a Davi é um homem semelhante a nós. Diz o seguinte: com todos os defeitos de Davi, Deus deu uma resposta, acertou o propósito. A diferença não está em seus defeitos, mas no conteúdo. E ele tinha, e a maioria dos que se chamam cristãos, hoje não tem, ou melhor, tem os defeitos e não respostas à sua geração. Mas em Atos 13, 36 diz que, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus,
em sua geração morreu, viu a corrupção, viveu o pecado como todos nós, mas fez. Nós temos um famoso ditado que diz: boca fechada não entra mosca, tá? Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Salmo 141, 13. A minoria privilegiada acha que a hora da maioria desamparada jamais chegará. Pois chegou, e em breve saberás, é Ele, Deus, quem move os ponteiros, coloca as coisas no lugar. Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, é paciente com vocês. Que Deus, em Cristo Jesus, revele sua palavra a homens inspirados e escolha você para ser iluminado pelo teu Santo Espírito. E o entendimento nunca se apartará de ti. Não fique correndo atrás de vento. Amém.